Olá, no Tirando de Letra de hoje nós estamos aqui na Galeria dos Artistas, no Espaço Renato Russo, e eu vou conversar com um amigo de curso. Foi uma surpresa para mim, porque eu comecei lendo o livro dele e só depois eu descobri que você era você, tipo agora, né? Vamos apresentar teu primeiro livro? Estrada de Espelhos, Breno Kimmel. É difícil falar da própria obra? Né? A gente não consegue se desvencilhar da autoridade primordial do autor, né? Você não consegue falar do próprio livro sem passar essa impressão de que você é o dono da obra, né? De que você manda, né? Nas interpretações do livro. Que pode falar tal conto é sobre angústia, né? Sobre tristeza, e as pessoas podem ter uma leitura diferente de acordo com suas experiências de vida, experiências de leitura, enxergar outras coisas na obra, entendeu? E você falando o que você acha da própria obra, você acaba direcionando isso, né? Tem autores que gostam de fazer isso, né? E tem autores, claro, que se decepcionam com a leitura que aparece né, da sua obra, assim, mas isso é uma coisa que você não consegue se desfazer, assim, uma coisa que a gente está falando, né, de gostar do trabalho acadêmico. O trabalho acadêmico você discute de igual para igual, não de igual para igual, né, porque tem as hierarquias e tudo mais. Mas tem gente ali para falar da mesma coisa. Exatamente, você consegue conversar, entendeu, dialogar, enquanto do autor, você sempre é o dono da obra, assim, podem inventar milhares de categorias interpretativas de A Morte do Autor, Falácia da Intenção e tudo mais, que o autor não manda, mas... E o autor não vale de nada, mas por que quando o autor vem falar todos querem ouvir, entendeu? Isso é uma coisa que não... Vou te fazer essa pergunta, porque você tem essa dupla experiência, né? Nós somos filhos ali da UNB, daqueles corredores todos. Como é que é isso, como autor e leitor? Como é que você vê o contato da tua obra com o público, quando você começou a receber a crítica? Assim, talvez seja um pouco de exagero usar a expressão receber a crítica, porque foi eu que banquei uma tiragem mínima que não esgotou, né? Mas você entregou o livro para pessoas-chave muito corajosamente, sim. né? Sim, né? Tem que fazer, né? Mesmo que não dê certo, e meio que não deu também, porque o livro tá... E aí? Eu não sei, assim, eu acabo sempre... É uma coisa meio... Eu não gosto muito de ouvir, assim. Eu gosto de ouvir, mas eu tenho um pouco de receio de ver o que as outras pessoas podem pensar, assim. Não que eu acho que não fique bom, porque eu sou o primeiro crítico e o mais duro crítico, eu acho, que pode ter na minha obra, assim, porque de ficar remoendo o texto, de ficar revisando e relendo e vendo se... vendo, né, para que serve isso, né? Se isso tem algum valor, né? Eu lembro da gente num grupo de leituras lá do UNB, né? Que eu falei uma frase que para mim soa completamente natural, que as pessoas tomaram com muito choque, né? Que eu falei assim, mas esse livro não precisa existir, sabe? É um romance que, me distraiu, entendeu? Uma coisa que não foi horrível, entendeu? Mas é uma coisa que não acrescenta nada. Eu podia muito bem ter ficado em casa assistindo televisão, entendeu? Em vez de ficar lendo, né? Agora você vai ler em casa, né? É uma crítica. Assim, e ver a opinião dos outros, assim, eu sempre... Aquela coisa da neurose, assim, eu acho que elas sempre estão falando porque as pessoas não têm muita coragem de falar, não, tá uma merda, entendeu? Esse livro não vale nada. Tipo, arranja outro hobby, entendeu? Vai jogar baralho. Coisa assim que você escreveu muito novo, né? Com 17, 18 anos. 17, 18 anos. Publiquei com 19, 20 anos. Assim, você escreveu desde sempre? A partir da adolescência, mais assim, uns 14, 15 anos, que eu comecei a ficar fascinado, assim. Foi quando eu já li alguma coisa, mas eu lia mais obras comerciais, assim, uma leitura mais de distração. Aí eu li no mesmo mês, eu li Crime, Castigo e Metamorfose. Causou um problema, um dano, exatamente. A partir daí, todas as leituras feitas antes não tinha a mesma valia. E é uma influência que você também não nega. O Kafka eu tenho bastante, assim, o Dostoiévski eu não me vejo tanto, assim, porque eu vejo Dostoiévski muito filho de sua época, assim, sabe? Não que ele seja datado, mas é porque eu vi os resquícios de Cortázar e Borges aqui, tem também, Cortázar eu já li. O Borges eu tinha lido pouca coisa, assim, e o Borges é um cara muito difícil, né? Eu não reivindico muito, não, mas Cortázar tem. Eu li Cronópios, História de Cronópios e Famas, Bestiário. Por que contos? Porque uma coisa que sempre tive muito forte, assim, na hora de escrever é a estrutura, assim, sabe? Eu vejo como se fosse quase como se fosse um objeto físico, assim, o texto, assim, de eu enxergar contornos e, sei lá,
partes pontiagudas, partes que são arredondadas, assim, uma coisa meio... É quase como se fosse uma escultura mesmo, assim, abstrata. Taxidermia do animal que não existe, assim, sabe? É uma coisa é uma metáfora que eu gosto, assim. Engraçado que o teu método de composição reverbera na tua criação, porque são contos, assim, perturbadores, né? A gente tem 11 aqui e todos eles tratam de sujeitos urbanos, psicopatas, mas e o psicopata é absolutamente integrado, né? A imagem que eu faço psicopata é daquele filme baseado no Psicopata Americano, né? Sobre o Bret Easton Ellis, né? E psicopatas, assim, eu prefiro o termo de gente meio perturbada, assim, porque psicopata eu sempre penso num body count, né? E no número de vítimas, né? Sendo que muitas vezes as vítimas não são eles mesmos, né? E nem se dão conta. Nem se dão conta, assim. Mas é aquela coisa fissurada, assim, que ele tá falando de... Você olha no olho do cara, você vê que não tem um negócio muito certo ali, sabe? Mas ele é perfeitamente encaixado na sociedade, ele consegue ir pro trabalho, consegue trabalhar. Você olha no olho do cara e não tem uma coisa muito certa ali. Esse era o mote dos seus personagens? Assim, a forma de composição dos textos, assim, eu sempre começo com uma ideia, assim, com um negócio, e a partir daí eu componho a narrativa. Então o personagem ele acaba servindo muito de ferramenta, assim, da expressão da ideia, e por isso ele fica com aquela força, assim, meio primordial e meio achatada, assim, sabe, de uma coisa que sempre vai para frente, assim, uma coisa que sempre carrega o seu próprio peso e o peso todo da história. Pensando, né, e uma coisa mental muito forte, a gente acompanhando esse discurso interior todo. E a partir dessa ideia, por exemplo, casos, né, das casas que se repetem, né, era a ideia de um cara que se perdia num lugar que tudo era igual, né, e de que igual assim, literalmente mesmo, igual, sabe? As casas eram todas iguais, ele não conseguia encontrar qual era a casa dele. E a partir daí eu criei que ele era casado e ele tinha uma vida de classe média alta e tudo mais, e que ele tinha um jardim que ele gostava. Começa absolutamente banal, né? Você vai... Não, e vai deteriorando, né? A realidade vai deteriorando até a loucura mesmo. Assim. Mas você não chega em todos implementar o fantástico, assim, você deixou uma coisa muito próxima também da verossimilhança. Né? Mas eu ainda vejo, assim, mesmo nesses contos que não caem muito pro fantástico, eu vejo essa do personagem que, sabe, que sempre vai para frente, assim. Nos outros textos eu tentei colocar um pouco mais de ambivalência, que você vai lendo mais coisas, né? É uma coisa que eu pensando, né, se eu fazer entrevista de um livro de 6 anos atrás, né? Que ainda mais que eu sou novo, esses 6 anos é um tempo ainda maior do que geralmente seria, né? É que os autores que eu tenho como referência hoje, eu não tinha lido nenhum deles, assim, o Lobo Antunes, o David Foster Wallace e o Coetzee, aquele sul-africano, o J.M. Coetzee. Esses são meus 3 autores vivos, assim, que eu tenho como... Não, Foster Wallace é morto. O Cormac McCarthy, né? Infelizmente é morto. Mas são os autores que eu tenho como referência principal, assim, que hoje, e que eles nem faziam parte das minhas leituras na época, assim, sabe? Uma entrevista do Foster Wallace é interessante, que ele fez uma entrevista em 2005, né, falando sobre o romance dele, o Infinite Jest, né? Falou assim, quero falar desse livro e tal, que é um livro muito bom, assim, ele falou assim, cara, eu escrevi esse livro faz 10 anos, sabe? E você passa de uma vivência muito forte com o texto, assim, sabe? De você viver com aquele texto e pensar nele o tempo todo e trabalhar nele, ficar, tipo, olhando para uma folha em branco, a tela do computador e ficar olhando e ficar trocando vírgula de lugar e pensar em adjetivo, esse adjetivo é mais longo do que esse, qual adjetivo que eu coloco, qual ordem que eu coloco o negócio, tudo mais, sabe? É uma loucura individual que é só sua, assim, porque você não consegue falar muito da obra que você está compondo, né? Aí depois disso você faz uma turnê de uma coisa que já não existe mais para você, porque depois que você escreveu o texto, né, você tenta pensar nos próximos, né? Você parte para frente. Então você está sempre trabalhando em uma coisa que só existe para você, diferente do mundo acadêmico, que você consegue discutir o seu projeto em andamento. Você está sempre trabalhando em uma coisa que só existe para você e a partir do momento que você consegue mostrar isso para os outros já está em outra coisa, entendeu? Tipo, aquela coisa já passa a ser um negócio do passado. Nossa, assim. Isso é um conflito muito sério. É uma espécie de esquizofrenia mesmo, sabe? Que você vive dentro da sua própria cabeça, assim mesmo. Eu sempre tive um pouco disso, assim, tanto é que para sugerir um lugar, eu não consegui sugerir nenhum lugar, porque eu sou meio espacialmente alienado, assim, sabe? Eu não conheço lugares da cidade, assim, eu vou para... Embora viva aqui. Embora viva aqui faz muito tempo.
Você reflete muito seus personagens, interessante isso. Bom, no próximo bloco a gente continua esse papo, você já viu que vai render coisa boa, né? Até já.